isso aí, mais uma vez no Camarim com Camila Cléo, depois de um longo período de férias, eis-me aqui novamente, nova temporada, novo cenário no La Dolce Villa, Vila Verde. E hoje eu estou com a Flávia Camargo, psicóloga, já esteve aqui conosco no programa, né? E também estamos com o Cássio. Ambos são psicólogos, a Flávia é psicóloga, especialista no trauma, né, Flávia? Você havia me dito, e também, e agora é a novidade, também eu quero que os dois se apresentem para vocês. Eu sou a Flávia, trabalho com psicologia há muitos anos, sou psicóloga do trauma e agora a gente está trazendo uma grande novidade para Avaré, que nós dois vamos apresentar, que é o Dr. Neurônio em Avaré, que consiste em várias coisas, mas hoje, relacionado ao Dr. Neurônio, a gente vai falar sobre uma técnica nova que chama neurofeedback. Neurofeedback? Isso. E os dois são especialistas, que eu estava percebendo, vocês dois vão trazer para cá. No que consiste essa técnica? Essa técnica é uma linha neurobiológica também, como as demais que eu trabalho, que trabalha com as 3 instâncias do cérebro, como vocês que acompanham recordam um pouquinho. A terapia verbal, ela trabalha só com a parte superior aqui do cérebro, né, que é a parte racional, o neocórtex, a parte do meio que é o sistema límbico, que é o sentimento. Já essas linhas neurobiológicas, elas trabalham com os 3 cérebros, esses 2 que eu mencionei, e a parte do 3, que consiste no sistema nervoso autônomo. Ou seja, explica para o pessoal, para eles relembrarem um pouquinho, né, pessoal? Eu acho do bom falar. também. Terapia, quando você fala com o seu terapeuta, o profissional que você está, você trabalha uma parte do seu cérebro apenas. Duas. Terapia verbal, esta e os sentimentos. Tá. E aí, essas linhas neurobiológicas, elas trabalham as 3 instâncias, que são as partes das sensações também, que, na verdade, esse cérebro, ele chama, né, reptiliano, e que as pessoas conhecem, estão cada vez mais conhecendo, e está ligada ao sistema nervoso autônomo. Ou seja, são linhas que a pessoa não precisa exatamente saber o que ela precisa trabalhar, porque muitas vezes não dá nem para saber, a gente só vê sintomas nas pessoas. E aí a gente vai ver a fundo que está, né, em traumas, que está nessa linha do cérebro do subconsciente. Então, o neurofeedback, ele é uma linha neurobiológica como as outras que eu já trabalhava, só que a novidade é que, tanto para a avaliação inicial, existe a parte dos eletrodos, que a gente coloca mesmo na cabeça dos pacientes. Nós vamos chegar nisso. Vamos inicialmente para eles entenderem. Só para vocês saberem. E aí as sessões também são feitas com esses eletrodos. Eu vou perguntar devagarzinho para eles entenderem. Sim, então vamos lá. Como é que funciona? Para quem é indicado, Cássio? Então, é uma técnica que não é invasiva, não tem contraindicação nenhuma. Então, qualquer pessoa de qualquer idade pode fazer. E é recomendado basicamente para 3 grupos, né? Para quem quer aumentar o desempenho, de uma forma geral. Então, hoje em dia é muito utilizado por atletas. Inclusive, na Copa do Mundo, vários times utilizaram. E também no tratamento de qualquer tipo de transtorno, né? Um pouco mais adiante a gente volta e fala detalhadamente. Eu vou explicar um pouquinho como é que funciona. Eu estava olhando aqui o que vocês tinham me dito e eu fui pesquisar, gente, isso chama-se treino. Mas vamos supor, um treino, né? O paciente, seja lá qual o problema, ou a melhora que ele quer ter, o desempenho melhor que ele queira ter, eles vão até vocês. E é o mesmo treino que eu vou ter, que a produção vai ter, como é que é? Então, no primeiro momento a gente tem a escuta, né, para saber qual é a queixa, qual é o objetivo, mas o primeiro momento é o que a gente faz na primeira sessão, é o mapeamento cerebral. Um protocolo, digamos assim? Depois a gente gera, a partir do mapeamento, da avaliação, que é o mapeamento, a gente gera um protocolo de treinamento, como você falou. E como ela começou a falar do eletrodo, então o paciente chega, ele senta numa poltrona, ele pode ficar relaxado, não precisa pensar em nada, e a gente coloca, então, um eletrodo na cabeça do paciente para poder medir a intensidade dos sinais elétricos em determinadas regiões do cérebro, né? Porque cada região está relacionada com uma função. Então, você medindo a intensidade, você pode deixar padrões disfuncionais e trabalhar em cima disso. Então, no primeiro momento, tem a entrevista com a queixa, porém, a pessoa às vezes chega com uma queixa e lá a gente descobre que existe uma outra coisa. Ela não precisa necessariamente saber o problema. Eu posso ir lá sem saber. Eu vou até vocês, procuro vocês para uma melhoria.
Pode não também. Pode. Você pode não ter nenhum transtorno e simplesmente quer melhorar. Então, por exemplo, como você perguntou para que é indicado, muitas pessoas, por exemplo, que estão estudando, querem aumentar o foco, a capacidade de concentração, capacidade de aprendizado, memória. Então, isso também é trabalhado. Agora, se uma pessoa tem um quadro de ansiedade, de depressão, qualquer transtorno de linguagem, de aprendizado, um transtorno alimentar... Trocando em miúdos no final, a gente estava pesquisando isso quando eu procurei os dois para trazê-los aqui, é que não é só problema. Vamos supor que você aí quer passar num concurso, o seu filho tem um vestibular para fazer, está reiterando cursinhos e cursinhos e não consegue, ou seja, você vai melhorar a sua cognição. Não é um problema. Digamos que vocês não tenham um problema. É isso aí, gente. Não é só para problema. É para nós nos auto-melhorarmos. Com certeza. E, assim, é uma coisa que é concreta, porque a gente pode ver o programa, né, que é ligado no amplificador, ele mostra em gráficos como você está em determinado momento e a evolução durante o tratamento. Então, não fica aquela coisa abstrata, né, de uma terapia verbal, de que acha que está melhorando ou não. A gente vê o resultado ali, conforme a gente vai trabalhando. Cássio, eu dei uma olhada e falei assim, eles tinham dito que essa ciência, né, isso aí que está aí para vocês, é uma ciência, né, não é um achismo, não é abstrato. É como, gente, é como olhar seu cérebro em um espelho. A sua cabeça vai para uma máquina onde toda ela vai ser passada num monitor. Vocês entendem o que é isso? É muito bacana, eu adorei isso daí. E não só para isso, né, para os problemas como paralisia cerebral também tem, não tem? Autismo. Como é que isso trabalha? Como é que atua, Flávia? Então, mediante essa avaliação, como a gente vê toda a parte do cérebro, né, como um todo mesmo. Então, em 3D dá para perceber exatamente as áreas que precisam ser trabalhadas. Então, por isso que é importante, né? Às vezes a pessoa vai buscar por alguma queixa e mesmo nessas linhas neurobiológicas eu já conseguia ver que era uma outra coisa. A pessoa até achava que estava simplesmente ansiosa ou com uma tristeza pontual. E aí a gente começa a trabalhar o cérebro e vê que são coisas muito inconscientes mesmo. Mas no outro programa que a Flávia foi, ela tinha me dito que algumas pessoas não querem trabalhar umas coisas sofridas nelas. É assim? Como é que ela vai fazer agora? Aí até melhor nesse contexto do neurofeedback, porque a pessoa precisa ir até o consultório e levar o cérebro dela. É isso que ela precisa fazer. Ela leva a cabeça dela, entrega na bandeja. Aí o trabalho é realmente feito todo no consultório e através dessa avaliação realmente é medido tudo. Então, por exemplo, casos de autista, né? A criança, então, ou geralmente até o adulto, mas geralmente quem procura, né, são os pais de autismo. Os responsáveis, né? E aí, simplesmente a criança vai ser dessa forma. A gente vai colocar os eletrodos na cabeça dele e ele vai ficar na frente de uma TV. Essa TV vai aparecer vários vídeos. Então, a criança então assiste vídeos ou jogos de videogame, sempre vídeos elucidativos, lúdicos, para criança e para adultos, os temas que o adulto também gosta. Então, é totalmente personalizado. E aí, mediante essa avaliação inicial, é que a gente vê o protocolo específico do que precisa ser feito. Quer falar um pouquinho dessa parte do protocolo? Sim, é bom, Cássio. Essa parte que você falou agora sobre a facilidade de trabalhar com essas linhas neurobiológicas, porque a terapia verbal tem a coisa da resistência, né? E o nosso trabalho não encontra essa dificuldade justamente porque ele vai direto no inconsciente, né? O cérebro, como você falou do espelho, o neurofeedback ele dá esse espelho para o cérebro e ele automaticamente reage. Então, a gente calcula os sinais elétricos, a gente mede através de ondas que a gente chama de beta, teta, pode ser alfa, pode ser gama. E dependendo do nível, né, da intensidade, é que a gente vai classificar uma onda como disfuncional ou não. Então, por exemplo, uma região ligada à atenção, a gente faz um mapeamento e constata que existe uma onda muito lenta, então a pessoa tem um problema de atenção. E a partir do mapeamento a gente gera um protocolo no sentido de fazer com que o cérebro desenvolva ondas mais, novas conexões, né? O que a gente chama de plasticidade neuronal, e dessa forma aumentar as conexões e a atividade elétrica do cérebro, buscando sempre um equilíbrio, porque o organismo, o corpo em si, né, ele sempre busca a autorregulação. Por exemplo, se está muito calor, a gente não precisa nem ter consciência, né? Como você estava falando, é inconsciente. O cérebro, o corpo, ele reconhece que está quente e ele começa a suar para poder equilibrar. Se autopreserva, né? Então o cérebro também é a mesma coisa. Se a gente dá um sinal para ele,
para ele identificar que naquele determinado momento ele está emitindo uma determinada onda e depois a gente mostra uma outra diferente, ele vai buscar equilibrar essas duas ondas. E é assim que funciona o treinamento. Então, o espelho é esse estímulo, que pode ser, como ela falou, na televisão, um estímulo visual ou um estímulo auditivo, que a gente coloca um fone, ele pode ser uma música, um sinal. Quando determinada onda é emitida, um sinal no mesmo momento é emitido. Então, o cérebro capta e aí ele começa a buscar o equilíbrio entre as ondas. Então, olha que bacana, porque você não promove a sua melhora ou não. Não tem como, eu vou em vocês, eu vou num profissional, eu vou falar só o que eu quero. Eu consigo me autopreservar, o cérebro não. Vai aparecer tudinho, né? Não tem como. Perfeito, exatamente isso. Eu achei maravilhoso. Eu gostaria de dar um exemplo, então, por exemplo, né, se o paciente vai até o consultório e fala, eu quero fazer uma avaliação, eu não sei como está o meu cérebro, porque a gente não tem essa noção mesmo, não tem como a gente, por mais autoconhecimento que tenha, não tem como sabermos as funções, elas estão adequadas ou não. Então, dá um exemplo. Então, a gente faz um mapeamento e identifica que tem muitas ondas alfa na parte frontal do cérebro. O que são ondas alfa? As ondas, elas são eletromagnéticas, né? Uhum. E faz toda a parte das conexões do cérebro. Então, é de acordo com essas ondas que cada função vai sendo desenvolvida, né? De acordo com... Então, tem a parte da linguagem, tem a parte motora, tem a parte da razão, tem a parte das emoções e memória, foco. Então, todas essas ondas, elas precisam estar adequadas. Então, quando um bebê nasce, é determinado tipo de onda que é maior no nosso cérebro. Depois, conforme a gente vai crescendo e se desenvolvendo, são outras ondas que são as prioritárias. E nos condicionando, né, ao meio. Então, elas ficam diferentes mesmo, Sim, né? E aí, por exemplo, então, se esse paciente, a gente encontra muita onda alfa no neocórtex, que é a parte de raciocínio, ela vai apresentar dificuldade de um monte de coisa, de atenção, de foco, memória, concentração, porque o ideal são essas ondas alfas estarem na parte de trás do cérebro, a parte occipital. Então, é assim que a gente vai vendo o que está adequado, o que não está adequado, e vai montando um protocolo individualizado, 100% individualizado, desde o momento em que o paciente entra até os protocolos de treinamento, tudo é totalmente personalizado. Porque cada um é um no universo, não é assim? Em sendo assim, obviamente que o tratamento será uno, singular para todos nós. E desta maneira nós terminamos o primeiro bloco para no próximo contarmos um pouquinho mais para vocês, inclusive sobre efeitos colaterais, como é que é o maquinário, precisa raspar a cabeça e tudo mais. Tá bom, gente? Daqui a pouco. Tchau. E é isso aí, voltamos. E o primeiro bloco nós terminamos conversando com você sobre os efeitos colaterais, possíveis efeitos colaterais. Gente, explane, pessoal, existe efeito colateral nesta terapia? Não existe nenhum efeito colateral, não tem nenhum risco para o paciente, não tem nenhuma possibilidade de prejudicar em nenhum sentido. Realmente, a única coisa que a gente observa desde o início são os benefícios, né? Assim, como vai variar de pessoa para pessoa e do protocolo, e óbvio da área que está trabalhando. Então, algumas pessoas já sentem um efeito, uma melhora, tem uma sensação, né? Com uma única sessão, e normalmente a partir da 10ª ou depois de 20, 30 sessões é que começa a apresentar uma melhora efetiva na intenção, né? Na direção do objetivo. Ela não está sugestionada de que essa primeira já levou ela para um bom porto? Como a gente estava falando que trabalha direto com o inconsciente, não tem nenhuma possibilidade de ter um efeito placebo, um efeito psicológico. Entendi. Não tem mesmo. E gerou-se muita dúvida sobre eletrodos. Vou ter que raspar minha cabeça em alguns pontos? Existe isso? Não precisa. Teve até um caso, né, que o rapaz tinha dread, né, e era bem difícil, porque na verdade a gente precisa só separar o cabelo, né. Então, o eletrodo é mais ou menos desse tamanho, só que a região do cérebro que ele capta é um pouquinho maior. Então, se não der para botar exatamente em cima, se estiver próximo já está bom. Então, a gente só precisa afastar o cabelo, de maneira alguma raspar nada, coloca o eletrodo ali, não tem incômodo nenhum. Né? A gente tem uma touca também que facilita um pouco. Então, a gente coloca o eletrodo, a gente trabalha com o eletrodo e tem a opção da touca.
A touca de algumas pessoas podem se incomodar porque fica prendendo aqui no queixo, mas não é nada que machuque, nada. Eu chego lá e penso em nada. Não, não precisa pensar em nada. Inclusive, algumas pessoas gostam de assistir um programa, qualquer coisa que goste, uma série, um filme, ou ouvir a própria música, porque o importante é que ela receba o estímulo, que seja visual ou auditivo. Então, ela pode estar vendo um filme, se tiver com o fone, ela vai estar recebendo o estímulo do momento exato da onda. E isso o cérebro capta, é inconsciente, é um processo... Isso vai chegar no monitor que vocês vão ler, como sábios. Sem dúvida nenhuma, é a terapia do futuro, porque toda a ciência precisa estar conectada à tecnologia, né? Hoje em dia é uma questão de assertividade e de alguma forma, como eu posso dizer, não existe mais uma ciência que não esteja ligada à tecnologia. Então, a psicologia ela também, e a neurociência como um todo, que eu só trabalho com neurociência há muitos anos, ela precisa estar ligada, conectada com a tecnologia para mensurar cada vez mais as coisas e, como você mesmo falou, né, a questão de você conseguir enxergar em 3D um exame de como realmente está seu cérebro. E que você não está se auto-sabotando, né? Isso é perfeito. E também a questão seguinte, que eu acho muito interessante dizer, que conforme a gente vai treinando então o cérebro, como eu brinquei, a pessoa precisa levar o cérebro dela para o consultório e saber que ela está sendo realmente trabalhada. O cérebro dela está sendo de fato treinado em todas as áreas que são necessárias. E depois que você para os treinos, o seu cérebro ele continua se trabalhando sozinho, porque ele já está autorregulado e ele já abriu novos caminhos dentro dessa neuroplasticidade cerebral. Ou seja, gente, não é aquela terapia, vamos dizer, que assim te escraviza. Você vai ficar para o resto da sua vida no pé do seu psicólogo. Não. Ela é uma terapia, é um treino, né? Chama-se treino. E é um treino que depois de um período, o seu cérebro já fica batendo continência para ele mesmo. Ele não precisa mais dos profissionais, do eletrodo, de nada mais. Sim, a não ser que apareçam outras situações na vida em que a pessoa precise realmente desenvolver as habilidades. Por exemplo, ela recaiu, digamos assim. Não necessariamente, por exemplo, ela não era esportista, de repente ela se encontra num esporte e ela quer melhorar o desempenho dela no esporte. Tá. Então, ela pode voltar para daí fazer um outro protocolo. Por falar em recaiu, alcoólatras, adictos, drogas, vocês conseguem atuar nessa área? Sim, totalmente, dentro de qualquer tipo de vício, porque como a gente já falou, né, nesse auto-boicote é que estão os vícios. Os vícios eles já são uma forma de nos auto-boicotar por questões internas, a droga, o álcool, por questões internas e que o ápice, né, a pontinha do iceberg é a necessidade, uma ansiedade por algo externo. Então, qualquer dependência química ou psicológica, o neurofeedback atua, maravilhosamente bem, como em todas as outras áreas, então, né? As clínicas deveriam tê-los, não é? Com toda certeza. É que ainda é o começo dessa nova era. A neurociência está avançando cada dia mais e daqui a pouco realmente todo mundo vai estar tendo acesso a isso. E eu fiquei tão interessada que no final das contas eu fui mesmo a fundo pesquisar e vocês me trouxeram muitas respostas. Por exemplo, as empresas já estão tendo o neurofeedback empresarial. Por quê? Uma grande empresa ela não vai apostar todo carteado nela em uma pessoa que talvez não gere lucro, não gere dividendos, não gere retorno, né? E em assim sendo, as empresas estão apostando em vocês. Perfeito, porque o empregador precisa, de fato, ter essa consciência, né, certinha, a assertividade ali do candidato, ele realmente é eficiente, ele é eficaz para esse cargo, né, altos cargos, principalmente, em que depende muito o lucro da comunicação, da inteligência, da cognição como um todo, ser extremamente assertivo dentro daquela função. Ou simplesmente uma área que não vai precisar tanto da cognição, mas vai precisar de extrema atenção, erros, né, não pode ter erros humanos. Tem algumas funções que não podem ter erros humanos, de extrema atenção e foco, memória. Não aqueles que conversam com outros e fazem negócios com outras pessoas, até aquele que trabalha sozinho num cubículo, a empresa precisa que ele esteja atento como uma máquina, um robô, né? Sim, então esses cargos precisam ter uma assertividade de 100%. Né, porque realmente são cargos de muita responsabilidade. Então, o legal é que a empresa, então, nos contrata para fazer essa avaliação dos candidatos e podem mensurar
praticamente, né, a todas as funções neuronais desse candidato e ver realmente esse está apto, esse está mais ou menos apto, esse está apto para a linguagem. Isso gera uma responsabilidade tanto, né? Muito, mas assim, são exames, né? Então essa avaliação ela é impecável mediante a isso, porque não tem como ter erro. O cérebro ele vai estar ali evidente. E é maravilhoso isso, porque antes a gente tem os testes psicológicos, claro, e são muito eficazes, né? Claro, e vão continuar sendo, mas realmente uma visão dinâmica de tudo isso e concreta é muito mais assertivo. Vocês escutaram, gente? Visão concreta, é um mapeamento concreto. Não é um achismo como era, né, antigamente, a psicologia, vamos ver onde é que a gente alcança, não. O de vocês é um mapeamento mesmo. É chegar no cerne, na raiz do problema. Ou não problema, simplesmente eu quero me melhorar, me auto-melhorar. Não é assim? E como o Cássio disse, né, a partir do momento que a gente vai fazendo os treinos, a gente vai reavaliando de novo. O paciente ele vai vendo concretamente ali como que o cérebro dele foi se desenvolvendo. Graças a Deus, já não tenho mais tanto alfa aqui, porque eu estava muito lerda, eu estava muito lenta, eu estava muito desatenta. Agora meu alfa já melhorou, meu alfa está lá atrás, eu estou conseguindo refletir, raciocinar, ter foco, atenção, memória, disciplina. Muitas pessoas não conseguem chegar a resultados porque elas não têm isso, simplesmente isso, né? É uma ansiedade por não conseguir você ter foco, atenção e disciplina. E então uma mãe pode levar uma criancinha de 5 anos para vocês? Com certeza. Ela fala, meu filho está disléxico, ele não presta atenção em nada, pode levar. Em transtornos de déficit de atenção, são resultados, nossa, muito significativos, porque é rápido. Eu estou lá amanhã, gente. É rápido e faz com que a criança comece a perceber que, mesmo com a parte medicamentosa, ela não vai parar imediatamente de tomar os remédios, mas ela vai percebendo que se ela tomando os remédios, ela começa até a ficar pior, porque o cérebro vai se autorregulando e quando ela continua a medicação, ela vai percebendo piora. Então, aos pouquinhos, com um trabalho claro com o próprio psiquiatra da pessoa, vai diminuindo automaticamente tudo isso. Ou seja, exclui o psiquiatra. Não. É interessante falar também que a gente faz um trabalho em conjunto com o psiquiatra, né? Porque em muitos casos a medicação é necessária, então o paciente muitas vezes chega com uma medicação que não pode se suspender naquele momento. A gente pede às vezes para evitar tomar café, por exemplo, que pode atrapalhar, pode influenciar no resultado na hora do mapeamento, né? Mas a medicação que precisa ser tomada, ele continua tomando. Só que o que acontece é que com o tempo, conforme ele vai apresentando uma melhora, a medicação pode ser reduzida. Lógico que, em conjunto, quem vai decidir isso é o psiquiatra, né? Então, porque, por exemplo, se ele tem um transtorno de ansiedade e ele está trabalhando isso, o remédio, com o tempo, pode atrapalhar no sentido que ela falou, porque já se torna um pensamento um pouco lento. Então, é possível que ele largue o remédio, né? Mas aos poucos e sempre com acompanhamento psiquiátrico. Muito bacana, gente. Olha, gente, no frigir dos ovos mesmo, que eles estão trazendo para a Varé, a Flávia deu uma pincelada no começo, é o doutor Neurônio, não é assim? É assim. Fale-nos mais sobre isso. O doutor Neurônio está com muitas novidades, a gente está trazendo para a Varé. Uma delas é o neurofeedback, e que já é extremamente amplo e eficaz. E, em conjunto com isso, nós dois, em conjunto, eu e Cássio, vamos trabalhar, fazer terapia de casal juntamente, né? Então, o casal sendo trabalhado por nós como casal de terapeutas. Eu vou querê-los ambos aqui novamente em um programa para eles falarem só sobre isso. Nós, os casais que temos problemas aí, tá bom, gente? Hoje ficaremos ainda dissecando um pouco mais. É pena que nós não estamos juntos para vocês fazerem as perguntas. O doutor Neurônio. Então, a gente estava falando que não tem possibilidade de ser de um efeito psicológico, placebo, até mesmo porque acontece da pessoa chegar lá e, a partir do mapeamento, descobrir o que tem de disfuncional. Por exemplo, já aconteceu do paciente, acontece muito com criança, né? Ou então com uma pessoa que sofreu trauma e esqueceu. Mas acontece muito com criança, ela tem um problema que a gente tem que perguntar para os pais, porque eles não sabem o que aconteceu, a criança não fala, só que a gente identifica no cérebro. Então, se houve um trauma, existe um registro no cérebro, né, desse trauma, e a gente percebe isso no mapeamento. Aí a gente, se for no caso de criança, a gente conversa com os pais e isso é confirmado realmente. Então, né, a gente não tem possibilidade realmente de ter efeito psicológico.
é direto com o inconsciente, o cérebro. Entendi. E se o paciente disser, não, eu não estou afim de fazer essa terapia agora, mas eu estou realmente querendo ver, é totalmente possível, faça o exame para ver como é que o cérebro se encontra mediante as atividades cerebrais, e quando ela decidir, ela vê, né? Ela vê realmente as necessidades concretas do exame. Então, é independente. É independente. Não então, que você vá fazer esse mapeamento com eles, vai precisar fazer o tratamento. Isso. Eles entregam o seu problema, entregam nas suas mãos. Só leva seu cérebro nas suas mãos. É. E aí a pessoa retorna quando ela vê a necessidade. Né? E lembrando, né? Atendemos a Avaré e região. E o neurofeedback é só, na verdade, um início de uma nova era tecnológica dentro da neurologia. Muito bem. Espero muito que vocês tenham gostado. Quero agradecê-la, Flávia, de estar com você novamente. Vocês sabem que ela é minha irmã, né, povo? Claro que sabe. O Cássio, querido, Obrigado. Psicólogo também, que veio aqui nos contar sobre o Doutor Neurônio. E quero tê-los a ambos aqui novamente, num quadro separado, falando sobre a terapia de casais, né? Quem aí está vivendo um Olimpo? Nem sempre, né? Então é isso, meus amores. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchau. Do Vale TV. Informação é tudo.